É parte da cura o desejo de ser curado. Não é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Na vida pública, ninguém olha para os que estão piores, mas apenas para os que estão melhores. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. Possuir um bem sem o partilhar não tem qualquer atrativo. Não há nada mais belo do que ser tão querido da tua mulher, que te tornas querido de ti mesmo. É grande quem sabe ser pobre na riqueza. Vive de tal maneira que não faças nada que não possas dizer aos teus inimigos. Perguntas-me qual foi meu progresso. Comecei a ser amigo de mim mesmo. Nenhum bem sem um companheiro nos dá alegria. O fogo é a prova do ouro, a miséria a do homem forte. Ninguém chegou a ser sábio por acaso. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Para nossa avareza, o muito é pouco. Para nossa necessidade, o pouco é muito. Se quer ser amado, ame. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Toda arte é imitação da natureza. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. A fome não é exigente, basta contentá-la como não importa. Cala-te primeiro se queres que os outros se calem. A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Os desejos da vida formam uma corrente cujos elos são as esperanças. Justamente aquelas coisas que provocam mais medo são menos temíveis. Viver significa lutar. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. A vida sem uma meta é completamente vazia. Não te interesses sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos amigos. Os fatos devem provar a bondade das palavras. A virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientá-la e dirigi-la, mas os vícios são aprendidos sem mestre. Ensinando, aprende-se. É muito comum acontecer de justamente quem viveu muito ter vivido pouco. Quem é temido teme. Não pode ficar tranquilo quem é o objeto do medo alheio. Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado. É natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. A supressão dos desejos é também um remédio útil contra o medo. A agitação contínua numa vida tumultuosa não é atividade saudável, mas inquietação. O amor não se define, sente-se. Ninguém é obrigado a correr pela via do sucesso. A educação exige os maiores cuidados.
porque influi sobre toda a vida. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos. Já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Os vícios. É mais fácil desarraigá-los do que refreá-los. A ignorância, ou melhor, a demência humana é tão grande que alguns são levados à morte justamente pelo medo da morte. Não é da morte que temos medo, mas de pensar nela. Não temos de nos preocupar em viver muito tempo, mas em viver em pleno. O trabalho é o alimento das almas nobres. Este é o único motivo pelo qual não podemos queixar da vida. Ela não segura ninguém. O início da salvação é o conhecimento da culpa. Tudo que é enraizado e congênito pode ser atenuado pela educação, mas não vencido. Um velho provérbio diz que é na arena que o gladiador deve aconselhar-se. Comandar não significa dominar, mas cumprir um dever. Morremos como mortais que somos, e vivemos como se fôssemos imortais. Nunca a fortuna põe um homem em tal altura que não precise de um amigo. Se um grande homem cair, mesmo depois da queda, ele continua grande. Alguns cessam de viver antes de começar a viver. Evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós próprios. Nunca ninguém enriqueceu com dinheiro. O lazer sem as belas letras é como a morte e a sepultura do homem vivo. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. Onde há alturas, há grandes precipícios. Homem poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Os desgostos da vida ensinam a arte do silêncio. Quantas vezes o dia transcorreu como planejado? Sou muito grande e muito superior ao destino para o qual nasci, para que eu possa permanecer escravo do meu corpo. A coragem conduz às estrelas e o medo à morte. Quando não podemos corrigir alguma coisa, o melhor a fazer é saber suportá-la. O tempo cura o que a razão não consegue curar. Enquanto adiamos as coisas, a vida passa. Raros são aqueles que decidem após madura reflexão. Os outros andam ao sabor das ondas e, longe de se conduzirem, deixam-se levar pelos primeiros. Conversa com aqueles que possam fazer-te melhor do que é. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que deseja muito. Infeliz é o espírito ansioso pelo futuro. Existe muita diferença entre uma vida tranquila e uma vida ociosa. As coisas não são elogiadas porque são desejáveis, mas desejadas porque são elogiadas.
Os vícios de outrora são os costumes de hoje. Trabalha como se vivesse para sempre. Ama como se fosses morrer hoje. Existem coisas que, para saber, não basta tê-las aprendido. A primeira vítima da falta de temperança é a própria liberdade. O pobre carece de muitas coisas, mas o avarento carece de tudo. A amizade sempre é proveitosa, o amor às vezes. Útil é ao mancebo amar, indecoroso ao velho. Enquanto protelamos, a vida passa por nós a correr. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Não se pode acreditar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. O trabalho espanta os vícios que derivam do ócio. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. Comporta-te com o teu inferior como gostarias que o teu superior se comportasse contigo. Os homens que se tornam arrogantes com o sucesso têm o mau hábito de odiarem aqueles a quem ofenderam. Presume do teu amigo que algum dia o poderás ter como inimigo. Um atleta não pode chegar à competição muito motivado se nunca foi posto à prova. Até mesmo de um corpúsculo disforme pode sair um espírito realmente forte e virtuoso. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Deixarás de temer quando deixares de ter esperança. O amor não pode coexistir com o temor. Que se calhe aquele que fez um benefício, que o divulgue aquele que o recebeu. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa, se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Uma grande riqueza é uma grande escravidão. O benefício que a todos se faz, a nenhum se faz. Não estudamos para a vida, mas para a escola. Muitas vezes uma pequena oferta produz grandes efeitos. As ideias belas e verdadeiras pertencem a todos. Um timoneiro que se preze continua a navegar mesmo com a vela despedaçada. Não é que ele queira prosseguir. Na verdade, ele não sabe estar parado. Não podemos evitar as paixões, mas podemos vencê-las. Quem decide um caso sem ouvir a outra parte não pode ser considerado justo, ainda que decida com justiça. Toda crueldade resulta de fraqueza. Alguns, sem terem dado rumo às suas vidas, são flagrados pelos destinos esgotados, sonolentos. Aprender a viver exige uma vida inteira. O que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que os outros pensam de você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal.